Abramos, irmãos, mais uma vez a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4, versículos de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá do seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, ilumina a nossa mente para que entendamos a Tua palavra e aplica pelo Teu Espírito ao nosso coração para a Tua honra e glória. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, sempre que se fala sobre o glorioso retorno do Senhor Jesus, há sempre uma exortação no sentido de que nós devemos estar preparados sempre para a sua vinda, tanto nos registros do Evangelho quanto nas cartas apostólicas. Um tema está intimamente conectado ao outro, tanto o retorno do Senhor quanto a nossa forma de proceder aqui na terra. Nesta passagem que nós acabamos de ler não é diferente. Lembremos que uma das grandes dúvidas por parte dos tessalonicenses se referia à ressurreição e ao retorno do Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo, conforme já mencionamos algumas vezes, o apóstolo Paulo sempre encerra uma seção do capítulo fazendo referência a estes eventos finais. Assim, depois de ter tratado a respeito de tudo aquilo que se passou, tanto na presença do apóstolo e dos seus companheiros, entre eles em Tessalônica, depois também de ter dado relatos a respeito da sua ausência, do porquê de sua ausência e do porquê ele não voltou a visitar os tessalonicenses, encaminhando Timóteo em seu lugar. Agora, o apóstolo Paulo passa a tratar de questões práticas relacionadas às dúvidas e aos problemas que havia na igreja tessalônica. Observe que o apóstolo Paulo encerrou o capítulo de número 3, o capítulo anterior a este que nós lemos, da seguinte maneira, a partir do verso 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim, verso 13, de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa,
na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Agora, observe o assunto que ele irá tratar depois do capítulo 3, quando ele diz, conforme já fizemos a leitura: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, diz o apóstolo Paulo. Só depois dele falar sobre aspectos morais e práticos, aqui neste início do capítulo 4, é que ele vai dar instruções sobre a ressurreição e o arrebatamento na vinda de Jesus. Ou seja, ele coloca o tema relacionado à moralidade, aspectos morais da vida cristã, entre o final daquilo que ele falara no final do capítulo 3, a respeito do retorno de Cristo, entra nos aspectos da vida prática, questões de ordem moral, e só depois é que ele vai tratar daquela dúvida que os tessalonicenses tinham a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Isto nós encontramos tanto nos evangelhos, esse aspecto da preocupação de sempre falar a respeito de como nós devemos nos conduzir aqui na terra, antes de falar da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isto é referido tanto nos evangelhos, como nas cartas do Novo Testamento e também no Antigo Testamento, em diversas passagens. Uma delas, muito conhecida, é aquela de Amós, no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz a Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. É um alerta que é dado pelo profeta no Antigo Testamento a respeito de que nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Devemos estar preparados. O apóstolo Paulo vai nos falar aqui, nesta sessão inicial, a respeito do 7º mandamento: não adulterarás, e dar um antídoto à quebra desse mandamento. Ele vai rogar e exortar os tessalonicenses e, obviamente, a todos nós, falando a respeito da santificação. Há dois aspectos que a Bíblia nos ensina a respeito da santificação. Um aspecto é aquilo que o próprio Deus em Jesus Cristo já nos fez e já aplicou a todos nós. É conhecido no meio acadêmico, no meio dos estudiosos, como uma santificação já realizada. Eles chamam esse tipo de santificação posicional, ou seja, em Cristo, desde o momento em que nós nos convertemos por Ele e por meio dele, desde o momento em que nós somos regenerados, nós imediatamente somos santificados. Então, nós já nos encontramos numa posição de santidade. Nós já fomos santificados. É como na justificação. Portanto, a santificação também é um ato já realizado. Deus já nos coloca nessa posição. Por isso que se chama santificação posicional. Um exemplo de uma única passagem que nos fala a respeito disto se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11.
Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Portanto, aqui o apóstolo Paulo diz que nós já fomos santificados. E os irmãos lembram que todas as vezes, ou na maioria das vezes, em que o apóstolo Paulo se dirige à igreja, ele diz aos santos que se encontram em tal lugar. Portanto, nós já estamos diante de Deus na posição de santificados. Entretanto, há um outro aspecto da santificação. Esse aspecto da santificação, este outro aspecto, é a santificação progressiva. Ou seja, nós necessitamos, devemos nos santificar cada vez mais. A cada instante deve haver um progresso na nossa santificação. Um exemplo disto se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, também bem conhecido, que assim diz: assim, pois, amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse desenvolvimento da salvação que o apóstolo Paulo faz referência aqui, se refere à santificação. A santificação deve ser desenvolvida com temor e tremor. É isso que o apóstolo Paulo fala quando utiliza o termo desenvolver a vossa salvação. A salvação só pode ser desenvolvida à medida que nós progredimos em santidade. É sobre isto, portanto, que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui nesta sessão inicial do capítulo 4, que acabamos de fazer a leitura. Portanto, observemos este ensino sobre santificação e sobre o sétimo mandamento. O apóstolo Paulo vai inicialmente fazer uma introdução geral sobre esse assunto, nos versículos 1 e 2 deste capítulo. E depois ele vai discorrer de forma prática a respeito daquilo que ele fala como santificação. Ele vai falar de 3 aspectos desta santificação, para que no final, os últimos 2 versos, ele possa então encerrar, nos incentivando, nos estimulando a vivermos desta forma. Então, essencialmente é assim que nós dividimos esta sessão que vai do verso 1 ao verso 8. Ele começa já nos falando a respeito de que o assunto aqui tratado é um assunto distinto dos assuntos que foram tratados, ou dos relatos que foram falados, mencionados até o capítulo 3. Ele vai utilizar a expressão, na maioria das nossas versões, finalmente. Em outras versões, quanto ao mais, quanto ao resto. Então o apóstolo Paulo vai começar a tratar a respeito de outras informações ou ensinamentos, agora de ordem prática, distintamente daquilo que ele acabara de fazer referência de uma forma geral. Por isso que ele diz finalmente, ou quanto ao mais, quanto ao resto, e aí ele vai responder questionamentos dos Tessalonicenses e também vai dar instruções repetidas daquilo que ele já havia ensinado. Portanto, ele não vai trazer qualquer novidade. Nós não temos novidade aqui. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, já haviam ensinado à igreja tessalônica, aos Tessalonicenses,
a respeito daquilo que ele vai tratar novamente aqui. Não é novidade. Isso desde já é uma lição para nós. Nós não nos encontramos na igreja para ouvirmos novidades, coisas novas. A cada domingo uma coisa nova, diferente. Pode ser nova no sentido de que nós nunca ouvimos, nunca aprendemos aquilo que não é novo, que já está na Escritura. Então, nesse sentido, pode ser novo para mim o assunto, o tema tratado, algum aspecto da doutrina que eu desconhecia, mas isto já foi ensinado desde muito. O apóstolo Paulo não procurava se adaptar à cultura para atrair as pessoas, e com isso ele aprendia com os filósofos, com os psicólogos, com os marqueteiros, trazendo coisas que atraíssem as pessoas. Um dos métodos que a Bíblia utiliza para nos ensinar é o método da repetição. É um método extremamente eficaz. Por exemplo, nós temos 4 evangelhos e basicamente 3 deles são praticamente iguais, são muito similares. São os evangelhos sinópticos. A parte do evangelho de João, que traz algumas questões que não são colocadas nos outros 3, mas em nenhum deles é trazida novidade, e neles todos se repete muitos ensinos. Então, um método de Deus, um dos métodos que Deus utiliza para o aprendizado é a repetição. Certamente os irmãos que estão aqui conosco e que são naturais de uma outra língua, para aprender a nossa língua, o método que eles utilizam, entre outros, é de ouvir as mesmas coisas. É de falar e praticar as mesmas coisas, de forma que venhamos a assimilar. É isso que Paulo faz aqui. Quanto ao mais, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, observe, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então o apóstolo Paulo vai ensinar aquilo que eles já receberam, aquilo que já foi ensinado, para que eles possam lembrar. Nós somos esquecidos, não é? Principalmente com as coisas de Deus, nós nos esquecemos com facilidade. O apóstolo Paulo, sabendo disto, ele repete aos Tessalonicenses aquilo que ele já houvera ensinado, para que eles não esqueçam e não somente coloquem em prática, que era o que eles estavam a fazer, como para que eles progridam cada vez mais. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, diz ele. O rogo, de fato, é um pedido. Rogar é pedir. Então, é um pedido que o apóstolo Paulo faz. Embora, como apóstolo, ele tem autoridade de exigir, pois, de fato, ele vai dizer mais adiante que é um dever, é uma obrigação. No entanto, como um bom pai que ele era, os irmãos lembram, ele se refere a si como um pai, ele se refere a si como uma mãe. Primeiramente, ele faz um pedido. Nós vos rogamos, ou seja, nós vos pedimos. E não somente isto, nós vos estimulamos, nós vos exortamos. Mas, embora seja um pedido, uma exortação de Paulo e dos seus companheiros, ele faz isso no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele faz isso unido a Jesus Cristo, correspondendo àquilo que é da autoridade de Cristo, e não dele próprio, nem dos seus companheiros. É uma autoridade e é um pedido que vem da parte de Cristo.
É uma exortação que vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Paulo não tinha uma autonomia com relação aos mandamentos, aos deveres, às instruções. Ele aprendeu do próprio Cristo. E ele simplesmente repassa aquilo que lhe foi transmitido, conforme já vimos em inúmeros versículos, né? Eu vos entreguei o que também recebi. Lembra quando ele se refere lá aos Coríntios, no capítulo 11, a respeito da ceia do Senhor? Aqui também, ele entrega o que recebeu. E aí ele diz que como de nós recebestes, eles já haviam recebido. Quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Eles já estavam fazendo. Então por que o apóstolo roga, exorta? Porque nós esquecemos, nós nos desestimulamos, nós começamos a orar hoje e amanhã nos esquecemos e dá preguiça, nós começamos a fazer coisas boas e agradáveis a Deus, mas nós nos esquecemos. Eles já tinham colocado em prática, eles receberam e aplicaram na prática aquilo que receberam como instrução do apóstolo Paulo. Mas era necessário que o apóstolo Paulo os lembrasse novamente a respeito da maneira, porque deveis viver, observe, é um dever, embora seja um rogo, um pedido, é um dever, é uma obrigação, porque é um mandamento, não é opcional. A Bíblia não nos dá opções para que nós escolhamos. Aliás, por falar nisso, igreja não é supermercado, onde você tem as suas preferências. É perto de casa, é mais barato, tem mais opções, então vou escolher este ou aquele supermercado. Igreja não é comércio. Na igreja nós temos a verdade de Deus. Uma igreja onde não há a verdade de Deus, não é igreja, não é de Deus. E observe, é uma maneira de viver e agradar a Deus. O cristianismo tem uma maneira própria de viver. Tem uma forma própria de viver. A vida cristã tem características próprias de uma vida cristã. E isto é a única coisa que agrada a Deus. É a maneira de viver de forma cristã. Não existe outra forma. Pode ser que as religiões, que as seitas, tragam algum benefício aqui do lado de cá, mas não é a maneira de viver e agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, então, preocupado com isto, que em outras palavras é uma vida de santificação, como ele vai discorrer mais adiante, ele faz questão de dizer que a forma com a qual agradamos a Deus. Ele diz então, continueis progredindo cada vez mais. Então ele vai falar de uma santificação progressiva e não a santificação posicional, como já fizemos referência. Esse, portanto, é o tipo de progresso mais relevante entre todos. Nós podemos desejar que o nosso filho progrida profissionalmente, progrida na educação, seja bem sucedido na sociedade, na profissão, etc. Mas não existe nenhum outro progresso semelhante ao progresso da vida cristã. Não existe. Se a sua preocupação é educar os seus filhos para que eles sejam um grande profissional, amém, graças a Deus, isso é bom. Para que ele seja um excelente cidadão, isso é excelente, isso é bom. Para que ele seja um excelente estudante, obediente, etc., maravilhoso. Mas não existe nada maior, superior a viver e a formar nossos filhos
de uma maneira tal que eles agradem a Deus. Não existe nada mais valoroso do que isto. E isto nós não podemos esquecer. E os nossos filhos, as crianças que aqui se encontram e que nos entendem, saibam que não existe nada mais importante do que obedecer a papai e a mamãe. Porque papai e mamãe, se obedecem à vontade de Deus, é isso que vocês também devem fazer, obedecendo a papai e a mamãe. Muito bem, o apóstolo Paulo, então, já tratado daqueles assuntos referidos, ele vai nos falar do porquê no verso 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele vai reforçando aquilo que já falamos, ele vai mencionar que eles já sabiam. Essa palavra inteirado é a mesma palavra para saber, ver, perceber. Os tessalonicenses já sabiam, porque eles já haviam dado instruções. Porque estáis inteirados de quantas instruções, ou de que instruções, não são instruções em termos de quantidade, mas são várias instruções de fato que foram dadas, mas a qualidade das instruções que foram dadas. Que instruções vos foram dadas ou vos demos da parte do Senhor Jesus? Mais uma vez ele repete, são instruções da parte do Senhor Jesus. Portanto, Paulo não fala de forma autônoma ou com ideias próprias da sua mente. É como se Paulo estivesse dizendo, assim diz o Senhor. Não é de outra forma. Aliás, ele vai se referir a isso em várias passagens. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 2,13, que nós já fizemos a leitura, quando ele diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, mas de Deus. Portanto, os tessalonicenses já sabiam que as palavras proferidas por boca do apóstolo Paulo eram palavras de Deus. Aliás, neste púlpito, todo aquele que subia aqui no culto público, ou numa palestra, ou numa aula, ele está como um representante de Deus. Aquilo que sai da boca dele, não sai, ou não parte, ou não é através dele próprio, mas deve ser através de Deus, conforme a fidelidade na palavra. Portanto, os irmãos estão a ouvir, não é esse irmão simples, mas é a palavra de Deus para cada um de nós, assim como eu também estou a ouvir. É palavra de Deus, não é de homem. Ele vai, nesses mesmos versículos, os irmãos vão perceber, nós não seremos repetitivos, né? Mas ele vai falar isso no verso 3, no verso 8. No verso 3, por exemplo, quando ele já começa a falar a respeito da santificação. Aqui ele vai afinalando, digamos assim, não é? Aprofundando a questão que ele havia dito nos versos iniciais. Pois esta é a vontade de Deus. Ele vai falar isso porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, ou a vossa consagração. Ele está falando em termos de pureza moral aqui. A vossa consagração, a vossa santificação, porque ele vai falar de impureza logo em diante. Então, o antônimo de impureza é pureza. Pureza se refere a uma vida moral íntegra diante de Deus, pura diante de Deus. E ele diz que a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida santa, porque Deus é santo. Nós devemos ser imitadores de Deus, como ele diz lá na carta aos Efésios.
E aí ele vai falar de 3 aspectos a respeito desta santificação, dessa santificação progressiva. A primeira delas se encontra aqui neste mesmo verso de número 3, na segunda metade, quando ele diz, é como se ele tivesse dito o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, 2 pontos. E agora ele vai destrinchar, em termos práticos, essa vida de santidade, de pureza. Em primeiro lugar, então ele vai dizer aqui, na parte B do verso 3, que vos abstenhais da prostituição. Primeira coisa que ele diz, que vos abstenhais, ou seja, que vocês neguem, que vocês não se envolvam com nada relacionado à prostituição. Na verdade, a palavra que é traduzida nesta Bíblia como prostituição tem um sentido mais amplo. Porque a prostituição, nós sabemos, se refere àquela pessoa, seja homem ou mulher, que vende o seu corpo, se prostitui, faz do seu corpo um comércio. Provavelmente o apóstolo Paulo está falando em termos mais amplos. Não é somente este tipo de impureza, de imoralidade, realizado por um prostituto ou por uma prostituta. Mas em termos mais gerais, em outras versões vai falar de fornicação. Aí pode ser um solteiro que antes do casamento tem relacionamento íntimo. Não é sobre esses aspectos específicos, mas é amplo, que inclui estas coisas. Portanto, a palavra porneia, ou aqui porneias, utilizada pelo apóstolo Paulo, se refere à imoralidade sexual, no sentido amplo. Então aí entra a prostituição, fornicação, homossexualismo. A vontade de Deus é contrária à prostituição, ao homossexualismo. E tudo que diz respeito ao sexo que não tenha sido estabelecido por Deus como puro. Por exemplo, nós não podemos ter um relacionamento antes de um casamento íntimo com alguém. Um homem com uma mulher com um homem. Deve se preservar até o casamento. Um homem ou uma mulher não pode ter um relacionamento com uma criança, que tem sido comum nos nossos dias e vai virar lei. Em alguns lugares dizem que já virou lei. Então é sobre todos esses aspectos que envolvem um relacionamento íntimo que o apóstolo diz que vos abstenhais da prostituição ou da imoralidade sexual. E não só no aspecto prático, mas em todos os aspectos. Eu devo evitar provocar o meu irmão ou a minha irmã com roupas inadequadas, que provocam, que chamam a atenção do homem, da mulher. Porque esta não é a vontade de Deus. Ele quer que nós venhamos a nos abster ou não nos envolver com nada relacionado à impureza sexual. Aliás, todas as vezes que o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos pecados de uma forma geral, na lista de pecados, os primeiros mencionados são aqueles relativos à impureza sexual. Todos eles, toda a lista do apóstolo Paulo. Como o fruto do Espírito, por exemplo, não é? Ele vai encabeçar, depois de falar do amor em termos gerais, ele vai falar de aspectos relacionados ao sexo e tantos outros mais. É assim que o apóstolo Paulo, então, trata desse assunto. Então, esse é o primeiro aspecto da vida de santidade. É nos afastarmos, não nos envolvermos com uma vida de imoralidade sexual. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que ele fala está no verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aqui é uma dificuldade de interpretação. Algumas Bíblias
vão utilizar a palavra próprio corpo, ou corpo, né, como vaso, porque na verdade corpo no original é vaso. Vaso. Então há algumas Bíblias que vão traduzir algumas Bíblias como esposa. Vaso aqui é uma referência, segundo a interpretação em algumas Bíblias, é esposa. Então que cada um de vós saiba possuir a própria esposa em santificação e honra, uma forma de respeitosa, de não traí-la, de ser fiel, etc, etc. É possível essa interpretação? É possível. É legítima? É legítima. Daí a dificuldade de traduzir a palavra vaso. O que é que Paulo quer se referir com vaso? Algumas outras versões, como a nossa, que comumente utilizamos, traduz como corpo. O próprio corpo da pessoa. É também possível. Nós vamos ficar com esta segunda. E vamos seguir com esse entendimento sendo o próprio corpo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que cada um de nós, ou de vós no caso aqui, saiba. Então a primeira coisa é saber. Não adianta dizer um filho ou alguém para não fazer isso ou aquilo. É importante também que ele saiba o porquê. Ou que ele tenha conhecimento de que aquilo é errado. O conhecimento é fundamental. Por exemplo, para a salvação, nós temos que ouvir o Evangelho para que a fé brote pelo Espírito Santo em nosso coração, seja produzida pelo Espírito em nosso coração. Então, o conhecimento é fundamental. Há igrejas que desprezam doutrina, não é? Não querem saber de doutrina. Doutrina divide isso e aquilo. Doutrina não divide coisíssima nenhuma. Divide sim o joio do trigo, a impureza da pureza. Mas não divide pessoas na nossa relação com Deus e com o próximo. Pelo contrário. Então é importante que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Possuir aqui é a palavra adquirir, ou obter, ou tomar posse. Então o que Paulo talvez queira dizer com isso é que nós saibamos controlar o nosso corpo, dos impulsos, dos desejos. Quando vier algo na nossa mente, que nós venhamos a nos abster destas coisas, nos afastar, suplicar a Deus misericórdia, que Ele nos socorra. Então nós devemos possuir ou adquirir ou controlar o nosso próprio corpo, ter um domínio próprio. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, que nós tenhamos domínio sobre aquilo que desejamos e que não agrada a Deus. Então que saibais possuir o próprio corpo em santificação ou consagração e honra. Negativamente, não com desejo de lascívia. Verso 5. Como os gentios que não agradam a Deus. Então, de forma negativa, eu devo possuir o meu próprio corpo, ter domínio sobre ele, não com desejo de lascívia, de impureza, desejos sexuais ilícitos. Lembrando que o sexo é bom, é lindo, foi feito por Deus, é uma coisa maravilhosa. O próprio Deus estabeleceu o sexo para o bem da humanidade, para o prazer e para a procriação. É por isso que nós estamos aqui. Então é uma coisa extraordinária, maravilhosa, entretanto, dentro daquilo que Deus estabeleceu, para que ele seja realizado entre um casal casado, marido e mulher, e só, um homem e uma mulher. Mas, se for com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, porque os tessalonicenses, boa parte deles, a maioria, provavelmente, era formada por gentios, mas eles agora são gentios que conhecem a Deus.
Mas Paulo diz, não com desejo lascivo, como os gentios que não conhecem a Deus, e sim como os gentios que conhecem a Deus. Seria o contrário disto. Então é dessa forma, ou dessa segunda maneira, que o apóstolo Paulo discorre sobre santificação. A terceira, verso 6. E que nesta matéria, ou seja, com relação às instruções que foram dadas a vocês, quando eu estive entre vós, e agora, estando ausente, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ofender e defraudar o irmão. Porque todas as vezes que você é impuro, tem desejo de lascívia, você vai prejudicar alguém. Você não vai fazer só com a árvore. Não vai ter intimidade. Se bem que hoje em dia tem gente tendo intimidade com árvore, né? Relações íntimas com árvore. Com um pedaço de pau, com a terra. A loucura tomou conta da sociedade. Mas, não falando nesses termos de loucura, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude seu irmão, ou seja, não cause dano ao seu irmão, por violar a confiança dele. Não cause dano à criança, ou ao adulto, ou ao adolescente. Os irmãos ouviram, eu já contei aqui a história de um pastor aqui em Portugal, que ganhou a confiança da família. E a criança da família, às vezes, ia para a casa desse pastor, ou para cuidar por algum momento de trabalho, eu não sei bem os detalhes, mas o que é que ocorre? Descobriram depois de algum tempo que aquele pastor, aquele falso pastor, estava abusando da criança. Pastor, abusando da criança. Uma família que confiou a ele seu filho. Isto é um abuso, isso é defraudar, isso é causar um dano terrível, não somente à criança, mas à família e à igreja, e ao nome de Deus que é desonrado. Agora, ele vai dar alguns porquês e assim ele vai, então, nos estimular ao porquê nós devemos viver uma vida santa que agrada a Deus. Em primeiro lugar, é no aspecto de ameaça. Então, muitas vezes, e Jesus Cristo, ele foi muito ameaçador. Lembram? Jesus falou muitas vezes do inferno como uma ameaça. Deus pode sim usar coisas negativas, ameaçadoras, para despertar os homens. Isso não é anti-evangélico, de forma alguma. Isso é uma maneira de abalar, de chamar a atenção de todos nós. Que ele está ameaçando sim. A gente diz, está me ameaçando, é? Pois Deus faz isso. Deus ameaça. Observe, porque o Senhor, contra todas estas coisas, essas instruções, é um vingador. Diz o apóstolo Paulo, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, portanto não tem nada aí oculto, o novo, nós já testificamos claramente, é o vingador. O Senhor aqui é Jesus Cristo. Paulo está dizendo que Jesus Cristo, o Senhor, ele é o vingador. Ele vai se vingar mesmo daqueles, especialmente daqueles que foram claramente instruídos e que vivem uma vida de prostituição ou de impureza sexual. Ele vai se vingar. O próprio Jesus vai se vingar. É por isso que Paulo fala sobre esse assunto, porque ele vai tratar das coisas do lado de lá, na vinda do Senhor. Mas antes dele tratar das coisas do lado de lá, ele primeiro trata das coisas do lado de cá. E do lado de cá, nós temos que estar preparados para que não haja o quê? Surpresa. Do lado de lá. É por isso que Paulo vai dizer que ele vem como um ladrão, não é? De noite. Pedro também vai falar sobre isso. Inesperadamente. Então, para que você não seja pego de surpresa,
prepare-se para te encontrares com teu Deus, aqui, do lado de cá, para não ter surpresa do lado de lá. Paulo vai fazer referência a esta vingança também na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 8, quando ele vai tratar da volta do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, 8, quando ele diz que ele, Jesus Cristo, virá em chama de fogo, tomando o quê? Vingança. Contra quem? Os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Não obedece porque conhece. De nosso Senhor Jesus. Então, Paulo claramente fala de Jesus não somente como Salvador, santificador, justificador, redentor, mas como vingador. Ele é o vingador, diz o apóstolo Paulo. Isso, portanto, constitui uma ameaça. Então, isso para nós que temos o Espírito Santo de Deus é o que? Um incentivo. É um estímulo. É um estímulo, porque nós não seremos castigados como os demais, que não conhecem a Deus ou que não obedecem ao Evangelho, não é? Então é um alívio para nós. Segundo, verso 7. Porquanto ou porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E ele repete. É outro motivo para viver uma vida santa. Uma vida que agrada a Deus. Porque quando nós fomos chamados por Deus pelo Evangelho, convertidos pelo Evangelho, nós fomos chamados não para termos a garantia de ir para o céu e viver lá o resto da vida, né? Eternamente. Isso é verdade. Mas juntamente com esse bilhete que nos dará direito à entrada no reino dos céus, também Deus nos chamou para aqui deste lado vivermos em impureza e santificação. Portanto, devemos lutar. Então, qual a primeira razão? É porque Jesus é o vingador. E a segunda razão, porque Deus nos chamou para a pureza, ou não para a impureza, e sim para a santificação. E aí o apóstolo Paulo conclui no verso 8. Dessa arte, ou desta maneira, ou desta forma, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Portanto, estas palavras, estas instruções, as pessoas que rejeitam estas instruções, que não são dadas por homem, mas que rejeitam, elas não estão rejeitando o homem que é um mero transmissor. Não estão. Elas estão rejeitando a Deus. É por isso que ele já disse que esta palavra é palavra de Deus e não de Paulo. É a palavra do Senhor. Ele recebeu do Senhor. Ele está apenas sendo um transmissor, um carteiro. Um carteiro, ele não escreve a carta, mas ele leva a carta até você. Assim Paulo, ele está dando um recado, transmitindo um recado e vivendo esse recado. Vivendo esse recado, e aí ele então passa isso para a igreja. E não existe dessas motivações de incentivo a maior do que esta que é dada aqui, quando ele diz que Deus nos dá o seu Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, você não vai obedecer a estas palavras por você mesmo, por sua força, por sua capacidade, por sua religiosidade, por conhecer muito a Bíblia, por saber já disso já desde muitos anos. Não. É porque você e a igreja como um todo, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós recebemos o Espírito Santo.
O Espírito Santo nos foi dado. Então, agora eu posso obedecer a estas palavras. Agora, se você caiu, você tem a quem recorrer pelo Espírito Santo, a Jesus Cristo, clamando por misericórdia, por perdão, porque todos nós estamos sujeitos à impureza. E vocês lembram, Jesus disse que não é somente a prática da imoralidade, mas até um desejo, uma vontade. Jesus disse: já pecou em teu coração. Se você olha para uma mulher com intenção impura, já pecou. Então, nós não escapamos dos olhos de Cristo, mas podemos escapar da vingança dele, se confiarmos nele. Pedimos perdão, porque ele perdoa, é um Deus perdoador. Clamarmos por misericórdia, e ele perdoa você. Portanto, se você já entregou a vida a Jesus Cristo, se você já lhe foi dado o Espírito Santo de Deus, clame por misericórdia, por perdão. Ele perdoa, ele é um Deus de amor, de misericórdia. O Evangelho é para o consolo nosso, não é para sairmos daqui desesperados, não. Muito pelo contrário, são palavras consoladoras. Ele está a dizer estas coisas para pessoas que já foram, a quem foi dado o Espírito Santo. Portanto, meu irmão, minha irmã, descanse nesse consolo. Você tem o Espírito Santo. Você há de obedecer. Cai aqui, cai ali, mas se levanta. Clama por misericórdia e continua crescendo, progredindo. É isso que é o progresso na santificação. Nós precisamos de progresso porque às vezes retrocedemos, caímos, mas nós levantamos porque temos o Espírito Santo. E você que não tem ainda essa dádiva do Espírito, pela obra vicária de Cristo, nosso Salvador, que morreu por nós e que nos salvou, abra o seu coração, porque é Deus quem vai operar e abrir o seu coração, mas de sua parte, clame por misericórdia, clame para que Cristo venha até você e lhe salve e lhe converta, sabendo que Ele é o vingador, mas Ele também é o Salvador. Deus, assim, com estas exortações e com esses pedidos feitos pela palavra de Deus, console e conforte o nosso coração e nos desperte para uma vida na sua presença, para a sua glória. Amém.